solução para nós. Louvado seja Deus. Eu tinha um pastor, pastor José Martins, gosto muito dele. Ele está com o cabelo bem branquinho, a barba branquinha. Ele falava que na igreja tem 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que dá trabalho e não trabalha. Muitos, né? Talvez você já deve ter visto, deve ter passado pela sua mente algumas pessoas. Também tem um segundo grupo, que é a pessoa que dá trabalho, mas trabalha. É uma pessoa que está amadurecendo, está aprendendo, Deus está ensinando. E existem aquele tipo de pessoa que todo pastor queria se cercar de algumas delas. A pessoa que trabalha e não dá trabalho. O trabalho dela é ganhar pessoas para Cristo. E ela não dá trabalho para ninguém. Ela não contende, ela não disputa espaço na igreja. Ela quer ser bênção para os que estão na igreja e bênção para os que estão fora da igreja. Louvado seja Deus. Que todos nós sejamos essas pessoas que trabalham e não dão trabalho. Louvado seja Deus. A obra, alguns são chamados para ir para o campo missionário. Eu e a minha esposa, a gente já foi para o campo missionário e na verdade até hoje nós estamos nele. Louvado seja Deus. Mas temos a nossa querida Ana Barreto, que está lá na Guiné-Bissau. Tem também o nosso querido Bruno e Sueli, que estão lá no Arizona, treinando para ir servir entre os índios com a missão Novas Tribos, que precisa muito de oração. Vamos orar por os missionários no momento agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós paramos estudos para interceder por todos os missionários que estão no campo, para rogar a Tua proteção, para rogar, Senhor Deus, o sustento, o pão de cada dia, a Tua graça e, Senhor Deus, o Teu poder sobre cada um deles e delas. Abençoa Ana Barreto, guarda ela, protege, cobre com o sangue de Jesus, livra ela de todo mal. Amém. Enche ela do poder do Espírito Santo. Assim como também Bruno, Suelen, Levi e Pedro. Senhor, guarda eles que estão se preparando, Senhor Deus, para servir nas novas tribos. Abençoa, guarda e protege, levanta o sustento. Em nome de Jesus. Amém. O Damiano é o pastor? Pastor Damiano. Está aqui online com a gente, glória a Deus. Olá, pastor Damiano, a paz do Senhor esteja contigo. Glória Estamos orando a pela Deus. vozinha, hein? A irmã Célia também, a paz do Senhor. Oi, irmã Célia, quanto tempo? Dá um beijão lá do irmão Marcos. Louvado seja Deus. Muito bem. Uns vão. Eu me lembro que quando nós fomos para o campo missionário, tinha uma igreja que enviava para nós oferta. Eles mandavam cerca de 2 salários mínimos, né? E que era para a gente se manter. Os filhos eram pequenos, o Lucas, que está aqui em casa, e a Daniele, a Karina não era nascida ainda. E tinha um irmão que ele era uma bênção. Ele sempre mandava uma oferta para a gente. Ele era de origem oriental, né? Então, é muito bom quando nós podemos receber também para compor o nosso sustento. O missionário, ele também precisa comer, ele também precisa vestir, ele precisa pegar o ônibus, ele muitas vezes precisa comprar material para usar esse material para aquelas pessoas que ele está servindo. E o dinheiro de Deus, ele está conosco. Se Deus te abençoa com recursos financeiros, a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Abra o seu coração, se Deus fala contigo, e compartilhe os recursos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E a Bíblia falando: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando a gente está indo por todo mundo, a gente está saindo da nossa casa, existe um custo financeiro, existe um custo espiritual. Como é bom ter pessoas que estejam conosco, juntos indo, mas também intercedendo e também contribuindo.
Motivos pelos quais devemos contribuir financeiramente para o crescimento do reino. O primeiro é para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue até os confins da terra e de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a palavra em Marcos 16:15. Poderemos evangelizar nas redondezas onde moramos, né? Os vizinhos, poderemos contribuir para o sustento dos missionários. Minha filha Karina, ela aprendeu comigo, com a pastora, a contribuir. E ela está fazendo um trabalho, mesmo com o nenenzinho, que vai fazer 1 ano, e ela tem sido muito abençoada por Deus. E ela tem enviado sustento para missionários no campo também, porque ela aprendeu conosco. Louvado seja Deus que aprendemos com o Senhor a ter coração liberal. A obra de Deus, ela, em lá Êxodo 35:5, fala assim: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente. Se é para ofertar, deve ser com o coração disposto. É interessante que hoje eu já não tenho mais essas condições, mas quando eu cheguei a ser gerente geral de uma empresa, nós aqui sustentávamos alguns missionários no campo. E muitas vezes o primeiro dinheiro que eu recebia, eu separava e mandava oferta. E avisava, né, para que eles estivessem cientes que já estava à disposição deles. Uma vez enviamos uma oferta para o falecido pastor Luiz Bittencourt, que era da tribo Terena. Ele evangelizava entre os índios, ele era índio, de família indígena. E ele falou para mim o seguinte: pastor João, quando eu estava de manhã, por volta de determinado horário, no supermercado, minha esposa falou assim: nós não temos um tostão na conta, mas eu tenho certeza que quando nós passarmos o cartão e digitarmos a senha, as compras vão passar, porque Deus vai suprir a nossa necessidade. E era justamente no momento em que eu estava fazendo o depósito na boca do caixa para entrar em dinheiro. E eles então passavam o cartão naquele horário que eu estava na boca do caixa e puderam ter saldo e levar comida para casa. Meus irmãos, o pastor Luiz Bittencourt é falecido, mas ele era engenheiro. Ele deixou tudo para servir a Deus no meio dos índios, na selva. 20, quase 30 anos ele serviu ao Senhor, o Senhor o recolheu há uns 2, 3 anos atrás. Louvado seja Deus. Coração disposto e voluntariamente. Ninguém precisa colocar uma arma na nossa cabeça. Nós fazemos porque amamos o Senhor e olhamos para o reino de Deus. É um privilégio nós podermos estar em templos confortáveis, não é? Com boas cadeiras, um som muito bom, ar-condicionado. Às vezes agora o ar-condicionado está sendo proibido de ser ligado pela doença, mas quantas pessoas cultuam em lugares bastante hostis? Ana Barreto, às vezes debaixo da árvore, com a igreja do Senhor. E ela, às vezes, ela precisa de dinheiro para investir na vida daquelas pessoas. Que privilégio poder ser bênção, né? Ela veio o ano passado, nós fizemos uma espécie de um congresso, um café da manhã, mini congresso, né? Ela deu testemunho e foi algo edificante ouvir os testemunhos dela, da salvação. O problema de Deus não é dinheiro, o problema de Deus somos nós. E Ele quer que sejamos participantes da sua obra. Então a nossa contribuição vai permitir construção e manutenção de templos nesses lugares da África, sustento dos missionários e também almas serão alcançadas e ajudadas. Eu me lembro que tinha um missionário que trabalhava entre os pescadores. Hoje ele já está numa situação bem boa, é o pastor Paulo hoje, mas às vezes ele passava muitas necessidades e apertos fazendo a obra que ele estava fazendo. Contribuição na obra serve para o sustento dos pastores e missionários. Então lá em
palavra de Deus diz: e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda de Deus eterno e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Êxodo capítulo 35, versículo de número 21. A importância da contribuição. Ser um mantenedor, alguém que sustenta a obra de Deus, é um privilégio. Falando da obra do Senhor, eu quero também dividir informação sobre um lugar chamado Janela 1040. É o lugar menos evangelizado e com muita restrição ao Evangelho. Esse lugar, ele se localiza, ali estão pelo menos 20% de cristãos. Então, muitos intimidados pela perseguição, não é igreja com muita representatividade, é proibido evangelizar. As igrejas evangélicas, elas são, quando elas existem, elas são minoria e são queimadas, destruídas. Janela 1040, povos da janela 1040. E lá, nessa janela 1040, que compreende ali o sul e o centro da África, pega ali a China, pega a Índia, o Paquistão e vai quase ali por Israel, o meridiano 1040, né? Ali existem 3 blocos religiosos muito importantes. Nós temos o hinduísmo, que é uma boa parte, mas ainda não são a maioria. Temos os muçulmanos, que são a grande maioria da janela 1040. Os muçulmanos, eles são xiitas e sunitas. Existe entre um desses grupos uma radicalidade muito grande, louvado seja Deus. E ali, então, nós temos também os budistas. Parte da China, Japão, e Buda declarou: morro, mas não conheço Deus. Tarefa missionária. Ela é essencial e supremamente comprometida com o Espírito Santo. Nós devemos depender do mover do Espírito Santo. Tudo que um missionário faz, ele deve ser inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, e Deus deve dirigi-lo para uma boa administração de tempo para a efetivação da salvação das pessoas. Só o Espírito Santo pode gerar nas pessoas o arrependimento. Mensagem de Jonas, qual era? Deus vai acabar com tudo. O que o Espírito Santo fazia? Tudo. Ampliava. O Espírito Santo colocava na mente daquelas pessoas, no coração delas, que elas deviam se arrepender, mudar de mente. E elas se arrependeram. E elas jejuaram. E elas trocaram suas roupas. E elas jogaram cinza na cabeça. E Deus teve compaixão e perdoou elas. É essa a obra, a tarefa do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico pensando para aqueles meninos da África, aquelas crianças que mal têm o que comer. Haverá esperança para eles? Quem irá lá? Quem permanecerá lá? A Ana Barreto, eu acho algo tremendo. Ana Barreto, para quem não sabe, a gente fala muito dela, ela é filha na fé da minha esposa. A minha esposa ganhou ela porque deu de mamar para o filho, enquanto ela trabalhava. Ela se converteu, foi discipulada, foi alcançada pelo Evangelho, e ela então, hoje é missionária de tempo integral, e ela permanece na Guiné, mesmo com toda a pandemia.
com todo essa coisa ruim da doença. E ela também perdeu o sogro. A sogra está sofrendo e ela continua na Guiné-Bissau. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E pergunta: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Glória a Deus. O discípulo, esse é o alvo do missionário, fazer discípulo. O discípulo, ele é diferente de uma pessoa que se diz cristã. Um discípulo de Cristo é uma pessoa que é cristã, mas ao mesmo tempo ele é muito mais do que um cristão, que vive uma vida de consciência e constante edificação com Cristo. Vive 24 horas, 7 dias por semana, na vida, na morte, na ressurreição, em palavras, comportamentos, atitudes, motivação, propósito, tudo se assemelha a Jesus, que compreende absolutamente o direito de Cristo sobre sua vida, e Jesus tem a primazia sobre sua vida, que abraça vivamente a salvação em Cristo. Valoriza isso. Não valoriza o presente século, mas a salvação que alcançou em Cristo. Que se deleita em Cristo dominá-lo, ser o mestre dele. Que vive, todas as suas fontes estão em Cristo. E ele vive de acordo com o propósito de Jesus, e isso está bem claro na mente dele. E o objetivo dele, discípulo de Cristo, é glorificar o seu Senhor e seu Salvador. O cristão vive no mundo, mas não é do mundo. Esta dinâmica deve ser relevante no chamado de cada cristão. Não esperar nessa terra. Esperar pelo reino de Deus. Andar de acordo com os padrões de Deus. Teve um homem chamado Søren Kierkegaard. Ele falou: no dia que o cristianismo e o mundo se tornarem amigos, o cristianismo deixará de existir. Toda a história do cristianismo, os cristãos, por eles creem, por eles serem consagrados, eles padeceram perseguição. Sempre padeceremos perseguição. E se não houver perseguição, é um indício claro que o nosso cristianismo ele não é autêntico. Pensemos nisso por um momento. C.S. Lewis, aquele que fez lá as Crônicas de Nárnia, né? Ele disse: se desse a um transuente em Londres a opção entre uma refeição num bom restaurante e a garantia de chegar no céu, seguramente ele escolheria a refeição. As pessoas, elas temem o vírus ou o inferno? Elas temem o vírus ou a falta da presença de Deus na sua vida? Louvado seja Deus. O cristão, ele deve se apoiar no fato de que Deus nos mandou que fizéssemos as falas de Jesus enquanto na terra, pregássemos a palavra do Senhor Jesus. Também, como cristãos, devemos demonstrar nosso amor por Deus e que deve ficar evidente que nós somos seus discípulos. Ter consciência que todos pecaram e que todos necessitam da graça de Deus, do perdão de Jesus. Muitas vezes a gente tem medo de falar certas coisas, pregar certas coisas.
mas nós temos que ter a ousadia que teve Pedro nos discursos dele e nos embates com a religião e o sinédrio daquela época para pregar que Jesus é o Senhor, é o Messias. Glória a Deus. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, versículo 4, chega ao conhecimento da verdade. Se não crer na verdade, vai crer na mentira. Estava falando a respeito de Hassar, que era terrorista das Farc, convertido hoje ao cristianismo. Ele falou que nas Farc doutrina a pessoa a ser ateu. Entretanto, eles incentivam que as pessoas guerrilheiras façam um pacto com Satanás. Que interessante. Deus não existe, mas Satanás existe. E ele tentou fazer esse pacto e não conseguiu. Deus tinha uma obra na vida dele. Bendito seja Deus. Mas Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Estatística em missões. Existem mais de 22 mil povos étnicos, né? Aqui no Brasil nós temos várias aldeias indígenas, 136 delas ainda não alcançadas pelo Evangelho, não conhecem Jesus Cristo. Existem mais de 8.000 línguas diferentes. A Bíblia foi traduzida para menos de que 1.000 línguas, mais ou menos. 5%, quase 5% ali das línguas faladas. No Brasil existem estados como Roraima e Rio Grande do Norte com menos de 2% de evangélicos. Nós devemos orar para que Deus levante obreiros para a seara norte e nordeste, os ribeirinhos. Existia uma estatística que dizia que isso em 15 anos atrás, que cerca de 33 mil comunidades ribeirinhas não tinham qualquer trabalho evangélico no Amazonas. Precisamos orar, precisamos contribuir e precisamos ir. Mais de 200 milhões de cristãos são perseguidos. E eu louvo a Deus porque existe uma missão que infiltra os seus obreiros para que esses obreiros edifiquem a igreja naquela janela 1040 onde há muita perseguição, severa perseguição. Glória a Deus. Nós temos muitos missionários em países cristãos e temos cerca de 2,73, menos de 3 missionários para cada 150 muçulmanos, 5,3 para cerca de 100 budistas, e assim temos pouca gente em países não religiosos, na China, na Índia e entre os países comunistas. Nós sabemos que a maior religião do mundo é a religião cristã. 33% da população se declara cristã, dos quais 22% são católicos e ortodoxos, e 11% são evangélicos. Muçulmanos, 22% da população. E a terceira maior religião, o hinduísmo, 14%. E outras, budistas, 6%, animistas, 6%. Mas podemos destacar que os 3 maiores blocos são cristão, muçulmano e hindu. Para isso, a necessidade da gente falar no plano da salvação. A necessidade da gente pregar o evangelho genuíno, bíblico. Para isso, nós temos que ter claro em nossa mente os textos bíblicos que falam da salvação na pessoa de Jesus Cristo, que é o Salvador. Nós temos que compartilhar da nossa Bíblia e pedir que a pessoa até leia na nossa Bíblia os textos que falam que Jesus Cristo é o Salvador, que falam do plano da salvação. Se a pessoa não pode ler, a gente lê para ela.
Muitas vezes tem pessoas que não podem ler. No caso dos hospitais, pessoas estão de cama. Pergunte se a pessoa entendeu o que ela ouviu, o que ela leu. Explique o texto lido. Fale da situação do homem como pecador, da necessidade dele, da pessoa, receber a salvação e a transformação que há em Jesus Cristo, do poder salvador de Jesus. Conclua dizendo que Deus deseja oferecer esse plano, essa salvação, pela fé em Jesus para aquela pessoa. Convide a pessoa para receber e confessar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Faça oração de aceitação com a pessoa convertida. Ore com ela, encoraje ela. Dê a Bíblia. Basicamente na mão. Deus me ama. Eu sou pecador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é perfeito, limpo, santo, nunca pecou e entregou a sua vida santa no meu lugar. Eu recebo a aliança, né? Eu recebo ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Um gesto tão pequeno que me garante a salvação em Cristo se eu morrer agora. Está na palma da sua mão. Deus me ama. Sou pecador. Jesus é o Filho de Deus perfeito. Recebo Jesus e estou salvo. Louvado seja Deus. Plano da salvação. Quando você estiver evangelizando alguém, sempre esteja com alguém, de dois em dois. Enquanto você estiver falando, aquela pessoa está intercedendo pelo que você fala e para que Deus toque na pessoa. E quando aquela pessoa começou a falar ou ler um texto bíblico, você intercede por ela. Houve um homem que já é falecido, ele era alemão, o nome dele era Reinhard Bonnke. Ele fazia cruzadas, ele faleceu ano passado, ele fazia cruzadas, faleceu em novembro, se eu não estou enganado. Ele fazia cruzadas na África e iam mais de 150 mil africanos ouvir o poder, a respeito do poder de Deus, o plano da salvação. O homem pecador, ele está morto nos seus delitos e ofensas. O pecado separa Deus do homem. Deus é um Deus santo, não pode se contaminar com o pecado. Entretanto, enviou seu Filho Jesus para morrer e ser a ponte de ligação entre esse homem pecador e Deus santo. Louvado seja Deus. Obras não salvam. Religião não pode fazer nada por ninguém. Pastor, padre, rabino, nada podemos fazer. Moralidade tem uma alta moral, também não significa nada para Deus. Mas o sangue de Jesus significa muito para Deus e pode justificar o mais vil e pobre pecador. Jesus Cristo, Senhor, esse é a ponte perfeita, o sacrifício perfeito para sermos aceitos por Deus. Plano da salvação, muito importante. Uma pergunta, o que nos impede de falar? Você já parou para pensar? O que nos impede de falar de maneira bíblica, na unção do Espírito Santo, o plano da salvação para as pessoas? Será que são os nossos pecados? Será que a gente falta unção? O que nos impede? Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Isso está em Joel 3,14. Vou repetir. Multidões no vale da decisão. Há uma decisão a ser feita. A decisão de se receber a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões e multidões. Diz a palavra em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus nos livre da omissão, porque existem muitas pessoas ainda nesse mundo, talvez na nossa família, que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E o destino dela vai ser lançado no lago de fogo. 1/3 das pessoas morrem sem conhecer Jesus. Quantas pessoas estão morrendo hoje? Quantas pessoas morrem no mundo hoje? 1/3 delas irão para o inferno
porque ninguém pregou o evangelho para elas. Há uma decisão a ser feita. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Lembra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, tu e tua descendência. Atos 16, 31. De novo, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Gosto do que está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de João. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Também João 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, a segunda paresia, segunda a retorno de Jesus, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Temos uma importante tarefa a fazer. A evangelização é a tarefa prioritária da igreja. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, verso de número 14. Ganhando almas para Deus. Ganhar almas e cuidar bem delas é o que devemos fazer. Almas preciosas. Vamos colocar toda a nossa força nessa tarefa prioritária, ganhar almas. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão pelas almas. Ganhe uma alma você e desejará uma multidão. Foi o que disse J.H. Jowett. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Anuncie o evangelho a todos, até o confim da terra. Anuncie o evangelho a todos, até os confins da terra. Louvado seja Deus. É hora de fazer o ID. Chegou. Não parou. A pandemia não vai nos paralisar. Deus abençoe. Uma boa noite. Queria orar encerrando esse tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula sobre missões, aula de missiologia dentro da doutrina da igreja. Senhor, é a nossa tarefa. Permita-nos ainda essa semana falarmos do Evangelho para alguém, compartilhar do Teu amor e que essas pessoas que vamos compartilhar tenham a oportunidade de se arrepender e serem salvas. Abençoa todos os alunos que participam, todos que vão vir e dá, Senhor Deus, a cada um de nós sermos pessoas que amem as almas como Tu mesmo amas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Às 9 horas, a minha aula de temperamentos transformados. É a última aula dessa matéria. E essa semana vamos ter prova do curso, né, pastor João? Isso mesmo. Então, a gente vai ter prova do curso. Essa prova vai ser através do WhatsApp, em vídeo, conferência. E eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco estou com vocês. Deus abençoe e até mais. Glória a Deus.